Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, aleluia, capítulo 1, perseverando no reino, perseverando no reino, aleluia. Marcos capítulo 1, versículo 14. Quem já achou, diga amém. Glória a Deus. Verso 1, capítulo 1, verso 14. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Pregando que evangelho? Que evangelho? Do reino de Deus. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O que está próximo? Qual é o tema? Qual é o tema do segundo aniversário da missão de Cianorte? Então Jesus veio pregando o evangelho do reino, falando o seguinte: o tempo está chegando, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E, deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali, um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e viu João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu, no barco, com os jornaleiros, foram após ele. Foram após ele. Amém, amados? Glória a Deus. Quando o pastor João recebeu no Espírito essa direção de sugerir esse tema, nós então abordamos, captamos no Espírito aquilo que Deus estava falando, perseverança no reino. É extremamente importante abordarmos esse tema nos dias de hoje, porque afinal de contas, a igreja está aqui na terra, implantada pelo Senhor, para viver dentro desse governo do reino de Deus. Amém, amados? A igreja existe aqui na terra para continuar o que ele iniciou, e a Bíblia diz que ele começou falando do reino. E nós devemos continuar agora falando e levando, implantando e anunciando este reino, o reino de Deus. A oração que ele ensinou a cada um de nós orarmos está incluído dentro do Pai Nosso: venha a nós o teu reino. Então, uma oração saudável e sábia e cheia de poder, que você pode fazer todo dia ao acordar e dizer: Senhor, venha a mim hoje, nesse dia especial, o teu reino. Que eu possa viver hoje os princípios do teu reino. Que eu possa viver hoje a cultura do teu reino. Que eu possa viver hoje o amor do teu reino. Que eu possa expressar na minha vida atitudes, palavras e pensamentos, os princípios do reino. Venha a mim o teu reino. Se todos os seres humanos, quando acordassem pela manhã, fizessem a oração do Pai Nosso, não só com uma ladainha, com uma repetição de palavras, mas vivendo cada frase, e quando chegasse nessa frase: venha a mim o teu reino, vem sobre a minha esposa o teu reino, vem sobre o meu filho o teu reino, vem sobre os meus negócios o teu reino, vem sobre o meu emprego o teu reino, vem sobre o meu salário o teu reino, venha sobre o meu ministério o teu reino, sobre a minha cidade, sobre a minha nação, nós teríamos implantado já o reino de Deus na terra. Jesus não estava simplesmente ensinando uma poesia oratória, não estava apenas mostrando uma oração bonita que é o Pai Nosso, mas dizendo de fato: façam isso, peçam o reino, invoquem o reino, clamem pelo reino, venha a nós o teu reino. Quando Jesus nasceu,
quando ele veio, quando se cumpriu o tempo e a plenitude dos tempos, e Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo do pecado. Quando isso aconteceu, os anjos, os profetas e os sacerdotes disseram: nasceu o rei. Aleluia. Nasceu o rei, e o seu reino será eterno, não terá fim. E os anjos cantaram na colina da glória, e os pastores anunciaram: reis vieram do oriente, e todos reverenciavam o rei que tinha nascido, um reino que estava chegando à terra agora. Ele viveu 33 anos na terra, falou incessantemente durante todo o seu ministério desse reino. Todas as parábolas que você encontra na Bíblia começam assim: semelhantemente o reino de Deus é assim. Um homem saiu a semear, isso e aquilo, e toda a parábola começa com o reino de Deus é assim. Jesus falou desse reino. Durante a vida ele fala do reino, e quando ele morre, por causa do propósito de Deus, quando ele morre, o homem que estava do lado da cruz disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele disse: certamente estarás comigo no meu reino, no paraíso. Até mesmo os insensatos escreveram sobre a cruz: o rei dos judeus. Tudo que Jesus falou mostra que há um reino, além do que nós vemos com os nossos olhos aqui, além desta vida de 70, 80 anos. E nesse tempo nós podemos viver esse reino, e para viver esse reino, ele precisa nascer em nós, e depois de nascer em cada um de nós, nós precisamos perseverar nesse reino, como cantamos aqui: persevera, brother, até o fim. Aquele que perseverar no reino até o fim será salvo. Mateus 24:14. No fim da nossa história aqui, se perseverarmos no reino aqui, estaremos no reino lá para sempre com o Senhor. Aleluia. Agora, amados, se nós temos que perseverar no reino, nós temos que conhecer como é a vida do reino de Deus. Como eu posso perseverar naquilo que não conheço? Se vou perseverar em algo, preciso saber como é. Então quero dar nessa primeira mensagem de hoje um pouquinho de luz a esse tema, nessa simples meditação, nesse texto mais simples dos evangelhos, dos 4 evangelhos, evangelho de Marcos, o primeiro capítulo, uma passagem muitíssima conhecida, porque eu não sofro daquele mal que alguns, não todos, pregadores sofrem. Segundo Spurgeon, o grande mal dos pregadores é não pregar textos conhecidos e pregar coisas mirabolantes ou coisas que nem tão pouco dominam no seu conhecimento. Eu não sofro desse mal, gosto de pregar coisas simples e conhecidas para extrair coisas profundas do simples, do conhecido, do cotidiano e aplicarmos à nossa vida. Esse texto que vamos ler aqui, ele projeta um pouco de luz na nossa vida, mostrando como é a vida no reino. Se eu vou perseverar nesse reino, deixa eu conhecer um pouquinho como é que é essa vida no reino, como os primeiros súditos desse reino viviam, como foi que os primeiros discípulos, os primeiros súditos, os primeiros seguidores, os que inauguraram o reino de Deus, como foi que eles encararam essa questão. Em primeiro lugar, vamos ver no texto, capítulo 1, do versículo 15, diz o seguinte: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede no mar, pois eram pescadores, e disse-lhe: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Até aí. Primeiro lugar, como é que começa a nossa vida no reino de Deus? Você se sente
uma pessoa que vive já no reino de Deus, sim ou não? Não precisam responder. Vamos ver dentro da meditação de hoje, se de fato você está dentro do reino, ou está perto do reino, se está batendo no reino. Mas de qualquer forma, o reino se abre hoje para você entrar e perseverar no reino até Jesus voltar. Diga glória a Deus. Aleluia. Então a primeira coisa que vemos aqui é que a vida no reino de Deus começa com um chamado. Olha o verso 7. Vinde após mim. Notem que Jesus não fala só vinde a mim, mas vinde após mim. Após, da ideia de seguirmos, da ideia de permanecermos, da ideia de gastarmos tempo, da ideia de aprendizado. Venham após mim. Indica uma presença constante ao lado do Senhor. Se eu quero permanecer no reino, eu tenho que seguir o rei. Se eu quero permanecer num reino, eu tenho que conhecer esse rei, andar com esse rei, obedecer a esse rei. E é aqui que eu penso que entra aquilo que eu chamo de crise evangélica. Porque muitas pessoas estão vindo a Jesus, mas não estão indo após Jesus. Muitos estão entrando na igreja, mas não estão ficando na igreja. Muitos estão vindo para a salvação, mas não estão perseverando na salvação. Esse é o problema de hoje. Um problema que nós, líderes, pastores, estamos perdendo o cabelo, tentando descobrir uma forma, tentando descobrir uma maneira de consolidação do fruto, de permanência daqueles que vêm, daqueles que entram. E uma das coisas que devemos fazer, em primeiro lugar, é curar a pregação, curar o púlpito. E fazer o que essa igreja faz, o que esse nobre pastor faz, ensinar após dia esta palavra. E outros grandes homens de Deus estão fazendo isso também, pregando a palavra. Mas em muitos casos estamos apenas dizendo: venham para Jesus, e não venham pós Jesus, após eles, para segui-lo. Estamos oferecendo apenas o mel e estamos deixando o pão de lado. Jesus disse: venham após mim. Para entrar no reino, eu tenho que conhecer esse rei, amar esse rei. A primeira música diz: eu quero ver a face daquele que eu amo, eu quero ver a glória daquele que eu amo, eu quero caminhar com aquele que eu amo, eu quero aquele que eu quero aquele que me quer. Aleluia. Primeiro, tudo começa com um chamado pessoal. Jesus viu cada um dos discípulos que foram chamados, e andando junto do mar da Galileia, viu Simão. Ele viu, ele olhou, ele observou, ele gostou, ele amou aquele homem. Depois viu João, depois viu André, depois viu Luiz, depois viu, fala o seu nome aí bem alto, fala o seu nome alto, Vilmar, fala de novo. Jesus viu você, Jesus te viu. O chamado é pessoal, o chamado não é para as massas, o chamado não é para as multidões, embora as multidões venham. O chamado é pessoal. Ele viu cada um de nós, aonde estávamos, o que estávamos fazendo. Há 27 anos ele me viu também. Eu estava lá trabalhando em uma lanchonete e ele me viu e enviou uma pessoa para levar um folheto, e esse folheto caiu lá no balcão daquele estabelecimento. Depois que eu li, procurei a igreja, estou aqui pregando a palavra de Deus há 25 anos. Ele me viu, quem eu era e o que ele viu em mim. Nada de especial, nada mesmo, e para você talvez também, mas ele viu algo que ele podia fazer, no que ele podia me transformar e transformar cada um que está aqui essa noite. Ele viu. O chamado é pessoal, começa com um chamado, e o chamado é um chamado muito pessoal. Cada um tem o seu valor no reino, cada pessoa é chamada porque tem um grande valor. Como é lamentável as pessoas que um dia conhecem o reino, conhecem a salvação, se distanciam, não seguem após ele.
O Senhor fez uma seleção tão boa, tão maravilhosa. Você foi incluído. Quantos foram incluídos e não conseguem perseverar, permanecer nesse reino? Mas não precisa ser você, minha querida, meu querido. Você pode perseverar no reino de Deus até o final. Diga amém. A decisão para entrar nesse reino, para aceitar esse chamado, também é pessoal. Não posso decidir pelo meu filho não pode decidir pela irmã, a esposa não pode decidir pelo marido. O chamado é pessoal, e a decisão e a adesão a esse reino também é pessoal, é voluntária. Olha o verso 18. Quando se sentiram chamado, quando Jesus disse: vinde após mim, leiam vocês o 18 bem alto. E logo, ou deixando imediatamente as redes, o seguiram. Foi uma decisão pessoal, voluntária, rápida, imediatamente, logo. Não ficaram consultando, esperando, vamos fazer uma reunião, vamos ver, ou então vamos orar para ver se vamos fazer isso, ou vamos, será? Não, eles ouviram um chamado pessoal, um chamado especial, e imediatamente tomaram a decisão de entrar nesse reino. Então, primeira coisa, uma vida no reino. Para mim perseverar nessa vida, tenho que saber que eu sou um chamado, que há um chamado pessoal na minha vida. Quantos estão entendendo até aqui? Segundo, a vida no reino de Deus implica em uma renúncia. Talvez aqui temos alguns problemas, porque nos dias de hoje e de ontem, e será de amanhã, o problema do renunciar vai ser sempre uma dificuldade para nós. Geralmente as pessoas querem tomar e nunca deixar. Mas veja que há uma palavra-chave aqui, e essa palavra é deixar. Verso 18: e eles, deixando as redes, o seguiram. Verso 20: e eles, deixando o seu pai e o barco e o jornaleiro, seguiram. Então diga comigo assim: deixar. Diga: para que eu possa perseverar no reino, eu preciso aprender a renunciar e deixar algumas coisas. Essência. Para tomar posse de um reino tão sublime, maravilhoso, eterno, como o reino do Senhor, eu tenho que deixar algumas coisas. Avaliando as coisas que eles deixaram aqui, temos algumas sugestões do que hoje poderiam ser coisas que precisamos renunciar, e que esses discípulos não tiveram na hora nenhum problema em deixar. Eles deixaram mesmo. Vocês vão ver daqui a pouquinho que eles deixaram mesmo. Primeira coisa que eles deixaram foram as redes. As redes, no caso deles, era a profissão, era o trabalho. Talvez você diga assim: mas eu vou ter que deixar o meu trabalho. Talvez não seja esse o seu caso agora, no momento, agora, porque no meu foi mesmo. Eu deixei a profissão, deixei o meu trabalho, deixei aquilo que eu tinha para fazer as obras do Senhor. Demorou um pouco, cabeça dura, mas chegou a hora em que eu tive que deixar. Chega a hora, principalmente os de linha de frente, daqui a algum tempo vocês terão de ver o pastor de vocês completamente deixando as redes, deixando o trabalho secular e a profissão para se dedicar totalmente aos filhos dele nessa igreja. Quem está entendendo? Para isso o reino tem que crescer, e nós temos que perseverar no reino. Redes, trabalho, muitas vezes. Mas trabalho é uma coisa ruim? Claro que não. Extremamente bom e necessário. Porém, muitas pessoas adicionam à sua medida mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho. Eu sei que vai ter culto de comemoração de 2 anos, mas eu preciso fazer uma hora extra, porque eu quero trocar de carro no final do ano. Então eu preciso trabalhar, eu preciso consolidar o meu trabalho, ter uma moral com o meu patrão, para que eu possa crescer financeiramente e comprar o meu carro novo. Essa mentalidade não é do reino de Deus, já está fora do reino. Muitas pessoas, e isso eu falo de experiência, e todo pastor tem essa experiência, muitas pessoas, por causa do trabalho, por causa da profissão,
perdem o reino de Deus. E aí a palavra do Senhor para essas pessoas é: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim dirá ele para aqueles que foram ricos para si e não ricos para Deus. Parábola do rico insensato, falando de reino. Muitas pessoas, aqui vemos que os discípulos também, além das redes que podem significar o nosso foco no trabalho, o nosso exagero nas coisas da carne, nas coisas da vida, no bem-estar físico e não no espiritual, pensar mais no material do que no espiritual, um problema para se permanecer no reino. Segundo lugar, os barcos. Quando a Bíblia fala aqui que eles deixaram os barcos, e a gente só entende a Bíblia. Por isso essa igreja a partir de hoje vai começar a orar para que o pastor João e a pastora Neia façam uma viagem à Terra Santa, Israel. Amém? 2014 nós vamos fazer uma caravana nossa, e que vocês já se sintam convidados. Serão 2 anos para a gente se programar. 2015, 14 para 15. E lá nós pudemos perceber então o nosso guia falando um pouco sobre a atividade pesqueira. Não era como a gente faz nos dias de hoje. A gente pesca por esporte ou pesca. Não, era uma empresa, a empresa Zebedeu. Aqui tinha empregados, aqui tinha barcos, era algo profissional. E ali nós tivemos algumas orientações sobre isso. E deixar aqueles barcos não era nada fácil para eles. Deixar os barcos significava deixar as posses. Deixar os barcos significava deixar os bens. Sim, deixar os bens. Jesus fala de um moço que tinha muitas propriedades e não pôde seguir a Jesus. E Jesus então diz: olha, infelizmente é muito difícil os que têm riqueza entrar no reino, porque estão apegados aos barcos, hoje podíamos dizer outras coisas, não mais barco, mas as mansões, mas ao dinheiro, às coisas, aos bens. Muita gente hoje faz dos bens, das posses, o dinheiro, o seu Deus melhor. E aí o que acontece? Não pode entrar no reino do Senhor. Posses. Quando você está no reino de Deus, você desfruta de tudo, mas essas coisas não estão na sua cabeça. Você pode ter carro, pode ter casa, pode ter bens, pode ter tudo, mas nada disso está na sua cabeça. Se você perder alguma coisa, não vai ficar morrendo também, porque essas coisas não fazem parte mais da sua vida, porque você está apenas de passagem aqui, a sua eternidade é na glória. Amém, amados? Glória a Deus. Barcos, posses, bens, muita gente não entra no reino, muita gente não consegue deixar, não consegue renunciar a essas coisas todas. Outra coisa que eles deixaram aqui foi o pai. Deixar o pai não significa abandonar a família. Deixar o pai aqui tem o sentido de deixar as tradições religiosas, as tradições familiares do passado. Muitas pessoas não entram no reino porque dizem: meu pai foi dessa religião, meu avô foi dessa religião, meu bisavô foi dessa religião, eu vou ser e vou morrer nessa, sem se preocupar se aquilo está inserido no reino de Deus, se está na palavra de Deus, se é isso que está escrito. Talvez eles estivessem enganados também. Então deixar o pai, quando me converti, filho de gaúcho, italiano, praticante da religião, praticante, fui considerado desligado da família. Quando me batizei foi assim também, e foi uma luta, porque eu tinha encontrado Jesus e não queria mais seguir as tradições do pai. Depois de algum tempo, como eles viram que a vida no reino, minha vida tinha sido mudada para melhor, toda a minha família se converteu, todos os meus irmãos vieram, papai, mamãe, e todos que ainda não vieram estão chegando, porque descobriram que a vida no reino é maravilhosa. Deixaram os jornaleiros. Jornaleiros eram os empregados. Então veja que não eram pescadores pobres que tinha que vender o almoço para comprar janta, como se tem a ideia na Bíblia de que eram os pobretão que seguiam a Jesus. Está errado isso. Esses homens tinham uma indústria, tinham algo organizado, tinham barcos, tinham jornaleiros, tinham empregados. Se eles tinham empregados, eram patrões. Isso quer dizer posição. Eles tinham uma posição.
A partir de agora eles não iam mais dar ordem para ninguém. A partir de agora eles iam obedecer às ordens de Jesus, o Galileu, que passou e disse: venham, sigam-me. Deixaram a posição, renunciar. E aí é que entra o grande problema: o status, a fama, o poder. Muitas pessoas não querem renunciar, não querem deixar por causa disso. Agora, essas coisas são coisas até boas, mas essas mesmas coisas, olhando para o lado ruim, o que seriam? Que tipo de redes hoje estariam nos prendendo, impedindo de entrarmos no reino? Poderíamos citar uma lista aqui, mas não vamos fazer isso. Redes que podem ser as armadilhas que o diabo prepara para a nossa vida. A rede fala de prisão. O que é uma rede? Armadilha para se pegar peixes. Muitas pessoas não conseguem entrar no reino e não conseguem perseverar no reino porque foram apanhadas por uma rede de sedução, de ilusão, de pecado, de engano. Estão presas e não conseguem romper para viver e perseverar no reino. O barco, no lado ruim, pode representar a direção errada que muitas vezes as pessoas tomam. As canoas furadas que muita gente entra, as direções que as pessoas tomam que não vai dar lugar nenhum, ou melhor, vai dar a um lugar, a morte, vai dar a destruição, vai dar a tristeza, vai dar ao caos. Mas muitas pessoas estão nesses barcos de droga, barcos de prostituição, barcos de mentira, tantos barcos que estão levando as pessoas a um naufrágio, a uma destruição. Barcos que precisam ser abandonados. Pais, no sentido ruim, que representam os guias cegos, aqueles que vêm com conselhos contrários aos da palavra do Senhor, aqueles do Salmo 1, os escarnecedores, que vêm com conselhos, com direções, pais cegos. E o pastor vai falar aqui de paternidade de novo. Que bênção! Nós vamos levar esse congresso lá para Mojimirim, São Paulo. Também, paternidade, verdadeiros pais, porque existem os pais falsos, existem os guias cegos, Jesus falou sobre eles. Existem aqueles que querem nos levar à morte. E os jornaleiros, no lado ruim, representam, como eu já disse aqui, a posição, o status, a fama. Tudo isso são coisas que nós temos que renunciar. Para possuir o reino de Deus, eu preciso renunciar a alguma coisa. E às vezes não é algumas poucas coisas, é muitas coisas. Temos que largar coisas boas e ruins para recebermos as coisas melhores e excelentes do reino de Deus. Diga glória a Deus. Terceiro lugar, a vida no reino não é somente um chamado, não é somente uma vida de renúncia, mas é também uma vida de ação. Cristianismo é ação. Diga glória a Deus. Verso 17. Jesus disse: vinde após mim, e eu vos farei que sejais pescadores de homens. Primeiro, ele já chamou gente que estava trabalhando, eles estavam consertando as redes aí. Depois, ali no evangelho de Mateus, pode voltar um pouquinho comigo, depois a gente volta para Marcos. Mateus capítulo 13, verso 47. É muito linda essa passagem, bem conhecida. Olha aí, ele vai falar de reino de novo. Igualmente o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixe, estando cheia, puxam para fora, para a praia, e assentando-se apanham para os cestos bons e os ruins. Os bons e os ruins, porém, lançam fora. Você está entendendo aqui que Jesus está falando de atividade? Ele comparou o reino a uma pescaria. Ele disse: o reino de Deus é como ir pescar. Então a gente lança a rede e enche de peixe, e aí puxa a rede. O pessoal está trabalhando, está envolvido. E aí quando chega os peixes, mais trabalho, vamos separar o que é bom, o que não é. Então Jesus estava dizendo: o reino de Deus é trabalho. Amém? Quem quer entrar no reino de Deus, ou quem já está, diga amém. Então, bem-vindo ao trabalho. Reino é trabalho. Eu vos farei pescadores de homem. Não é pescador de pesca e pague, não. Vai lá, pesca um peixinho, pega o peixinho, solta de novo. Não, no reino você pega o peixe e não solta mais.
Você pega o peixe, limpa o peixe, consolida o peixe e faz o peixe ser uma bênção. No reino você não pesca e paga. Você não pesca, paga e solta. No reino você apanha toda a qualidade de peixes, e que são as vidas. E Jesus estava ali usando uma linguagem do cotidiano deles. Jesus estava falando sobre um novo mar. Jesus estava dizendo: eu vou colocá-los em um novo oceano, novos mares. Ele estava falando de pessoas. Mar na Bíblia representa pessoas. O mar dos povos de Apocalipse, as multidões como águas. O mar dos povos, agora Pedro, João, Tiago, outros mares, outros oceanos, outras águas. Não mais essas águas, mas as massas, as pessoas, as multidões. Filhos, uma nova rede. Não mais essa rede de nylon, de cordas, mas a rede do meu evangelho, da minha palavra, que vai ser lançada nos 4 cantos da terra, apanhando toda a qualidade de peixes. Glória. Ele estava falando de novos tipos de peixes, novos mares, nova rede e novos peixes, pessoas. Vida no reino é ação. Aliás, todas as grandes palavras do evangeliquez, né, do evangeliquez, termina em ação. Renovação, transformação, libertação, oração, tudo termina com ação. Tem que ter ação. Se não tiver ação, não é cristianismo. Se não tiver ação, Deus não vai chamar gente que não faz nada. Você foi chamado aqui porque tem um potencial dentro de você que nem você ainda conhece, mas Ele fará com que seja despertado esse potencial, esse fruto, esse dom, essa capacidade, e a sua rede vai ser rede de milhares. Aleluia! Deus, Ele disse: eu vos farei pescadores. Mas eles já eram pescadores, mas Deus disse: mas vou fazer melhor. Eu vou fazer que vocês sejam novos tipos de pescadores. E você está aqui talvez: mas eu sou novo convertido, não sei fazer muita coisa ainda. O importante é que você está no reino e pronto para ser treinado pelo mestre dos mestres, do Senhor. É isso que importa, o resto deixa que Ele faz. Aleluia! Irmãos, por que nós estamos aqui comemorando o 2º aniversário da igreja de Cianorte, no mês de dezembro, que não é dezembro que inaugurou, numa terça-feira, que não é dia de culto, nem aqui, nem lá, nem nada? Sabe por quê? Porque eu e esse homem aí, por telefone, não conseguimos achar uma data para estar aqui fazendo essa festa. Devido ao quê? Por causa da ação. Por causa da ação. Claro, cada um tem o seu ministério, cada um tem o seu chamado, mas o meu chamado é um chamado de correria para tudo quanto que é lado, para lá e para cá. São 10 igrejas indo. Uma vez por mês, o ano todo eu tenho trabalho só para visitar as igrejas. E fora tudo que envolve a obra do Senhor. E meu Deus, se eu fosse ficar falando aqui, mas eu não quero falar de mim mesmo, falar do que eu faço. Eu quero dizer que tanto eu quanto você fomos chamados para agir e não para estarmos parados. Tem muita gente parada na obra, tem muita gente que não está em ação, e a Bíblia diz que não é aqui o nosso descanso. O profeta Miqueias tocou os sinos desta profecia dizendo: levantai-vos e andai-vos, porque não será aqui o vosso descanso. Levante e anda, igreja de Cianorte, levantar e andar, porque o descanso não é aqui. Nós não devemos descansar. Aliás, quanto mais cansado na obra o cristão está, melhor. Eu disse na obra, não disse da obra, que tem gente que cansou da obra. Cansou da obra, largou a mão, não quero mais. Cansou da obra de Deus. É muito trabalho, é muita luta, tem que ensaiar, tem que vir todo dia, tem que fazer, tem que aquilo. Eu estou cansado dessa obra. Não, você pode até dizer: eu estou muito cansado na obra de Deus. Eu estou cansado na obra, porque quando você está cansado na obra, você está também renovado na obra, e você continua, e continua, e continua com a palavra do Senhor no seu coração queimando. Então não canse da obra, canse na obra, porque se você cansar na obra, é prova que está trabalhando. Amém, queridos? Glória a Deus. Uma coisa importante que está lá no livro de Reis: Elias na Bíblia é uma figura da igreja arrebatada. A igreja que é arrebatada.
Mas a Bíblia fala uma coisa interessante, eu tenho uma mensagem linda sobre o arrebatamento ali, e a última frase diz o seguinte, ó: estando ele andando e falando, foi elevado num carro de fogo. A igreja que vai ser arrebatada é aquela que está andando e falando, não aquela que está parada e calada. O crente que vai ser levado para receber galardão no céu, para ser honrado no reino eterno do nosso Deus, é aquele que está andando e falando, e não aquele que está apenas parado e calado. Você está entendendo a mensagem essa noite, igreja do Deus vivo? Amém? O chamado que Deus faz prioriza pessoas que estão em atividade. Verso 19 diz que aqueles homens estavam consertando redes. Uma tarefa muito dolorosa, uma tarefa difícil de fazer. Se você conferir comigo, Marcos 1,19, eles estavam consertando as redes. Então Jesus viu, com esses aí eu posso contar. Os caras trabalham, os caras são ponta firme. Deus não, tem até uma musiquinha, né, que Deus não chama preguiçoso na sua obra. Deus não quer preguiçoso na sua obra. Ele viu aqueles homens trabalhando e falou: é com esses aí que eu vou começar o meu reino na terra. Oh, glória a Deus! E ele fez uma boa escolha, porque o reino de Deus se espalhou nos 4 cantos da terra. Hoje começou tudo com esses pescadores. Em quarto lugar, para encerrar, estamos encerrando, quarto lugar, a vida no reino é uma vida de fidelidade e lealdade absoluta. Verso 20. E logo os chamou, e eles, deixando pai, barco e empregados, foram após ele. Apocalipse 14:4 diz que tem uma multidão que segue o Cordeiro por onde quer que ele vá. Segue o Cordeiro aonde quer que ele vá. Segue a Jesus aonde quer que ele vá. Aonde Jesus pede para ir, você está seguindo. Foram após ele. Fidelidade, lealdade. Foram leais até o final. Teve um apenas que não quis isso, o Judas Iscariotes. Você não precisa ser o Judas, já cumpriu a profecia, já teve um Judas. Você pode ser leal e fiel ao Senhor até o fim. Diga amém por isso. Aleluia. Fidelidade não quer dizer que não vai ter fraqueza, momentos de luta, como teve o Pedro, como teve o Tomé, mas você no final vai se acertar com ele e vai continuar sendo fiel e leal até a obra do Senhor se concretizar nessa terra. Eles foram se submeter ao governo do reino. Eles foram se submeter às leis do reino. Aqueles homens viveram 3 anos andando com Jesus, comendo o que Jesus comia, fazendo o que Jesus fazia, obedecendo o que Jesus falava, indo aonde Jesus mandava. Eles se submeteram ao governo, às normas, às leis, foram viver para ele. Como Paulo diz aos Gálatas capítulo 2 verso 20, o meu viver é Cristo, já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. O reino é isso, é lealdade a Deus, é lealdade a Jesus. Está cheio de adesivo nos carros. Deus é fiel. Eu estou cansado de ver esses adesivos nos carros. Eu queria ver outros adesivos nos carros. Eu sou fiel, eu sou leal. No carro não adianta pôr adesivo. O adesivo está no carro, mas o motorista está desviado, está afastado, é infiel, é desleal, não cumpre as ordens do reino, não se submete ao governo do reino. É um evangelho de fachada. Não, meus irmãos, Deus está chamando súditos verdadeiros de um reino eterno, leais e fiéis a vida toda. A vida toda. Como poderei eu um dia deixar de seguir aquele que me amou, que me transformou, que me deu vida, que plantou em mim a semente da eternidade, que me deu, oh meu Deus, como você poderá ser desleal ao Senhor? Você precisa entrar nesse grupo que diz, e eles deixaram tudo e foram após ele. E não importa como você está indo, você pode ser que alguns estão indo aqui marchando como vencedores, na oração e no jejum e na palavra, aleluia. Alguns estão indo
na luta travada, nas dificuldades, às vezes de cabeça baixa, orando, chorando. Alguns estão indo de joelhos, alguns estão indo arrastados, mas o importante é que você está indo após Ele. Amém, meu irmão? O pior dia da vida de um ser humano é quando ele deixar de seguir ao Cordeiro. Seja da forma que você está enfrentando a sua luta, você precisa olhar um pouquinho com carinho essa palavra. Eles foram após Ele. Ser fiel, fiel a Deus, fiel à palavra, fiel ao seu pacto. Quantos aqui foram batizados? Eu fui batizado, a moda antiga, sabe como era? E eu faço assim nos meus batismos. Você promete aqui dentro dessa água, diante de Deus, diante dessas testemunhas, que Jesus é o teu Senhor, é o teu Salvador, e que você vai seguir. O pastor me fez essa pergunta: se for preciso você dar a vida por Jesus? Eu disse sim. Eu disse dou. Isso é pacto de sangue, isso é fidelidade, isso é lealdade. E nós temos que estar pronto, se preciso for, até o final. Deus não faz muito do muito. Deus faz muito do pouco, porque Ele atua na fidelidade. Diga assim: Deus atua na fidelidade. Se você for fiel. Meus irmãos, eu queria ter um pouquinho mais de tempo, mas eu vou encerrar para mostrar para vocês como Deus foi fiel a esses apóstolos. O que eles ganharam. Vou só tocar na ponta do iceberg. Terminando, o último ponto: a vida no reino. Para que eu possa perseverar no reino, tenho que conhecer a vida do reino. É um chamado, é uma renúncia, é uma fidelidade, né? Vamos ver agora, terminando. A vida no reino é uma vida compensadora. É uma vida que compensa, amados. Marcos capítulo 10, adianta um pouquinho aí, põe uma marcha aí, vamos para o capítulo 10. Marcos 10, 28, diz assim, ó: e Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Então era verdade mesmo, né? Lá no capítulo 1 diz que eles deixaram tudo. Aqui Pedro está falando: Senhor, o senhor lembra aquele dia que o senhor passou lá perto do mar da Galileia? Lembro. O senhor viu que eu deixei tudo? Vi sim, Pedro. Eu deixei o pai, deixei o barco, deixei a rede, deixei tudo. E nós que tudo te deixamos. E disse Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Que te parece, meu irmão? Compensa ou não compensa? Pedro diz que deixou rede, deixou pai, deixou o barco. Jesus falou assim: você já ganhou 100 vezes mais tudo que deixou. 100 vezes de barco, 100 vezes de pai, 100 vezes de rede, 100 vezes de posição, 100, e ainda por cima vai ganhar a vida eterna. Então, amados, tudo que nós fizemos para deixar como renúncia pelo reino, compensa. A vida no reino é uma vida que compensa. Vale a pena você renunciar a algumas coisas hoje para ganhar outras melhores amanhã. Em todos os aspectos da vida, a vida no reino de Deus é compensadora. É 100 vezes mais, e no final a salvação. Parece uma coisa distante, mas não é. Quando a gente firma os pés no reino, persevera, obedece, espera o tempo de Deus, nós vamos ver essa colheita vindo na nossa vida. Os bens, os amigos, os frutos, os relacionamentos e a certeza da vida eterna. Colossenses 1,26 diz que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quantos aqui nessa noite já foram transportados para o reino de Deus? Digam amém. Então vamos perseverar nisso. Se você não se sente ainda dentro do reino, essa é a noite ideal para você entrar no reino. E para a igreja de Cianorte, Missão Paz e Vida, linda dessa cidade, eu quero dizer uma coisa: existe um chamado sobre essa igreja aqui. Amém? Tem um chamado.
Jesus viu o pastor João. Jesus viu ele, viu a esposa, viu cada membro, viu cada pessoa que está aqui. Jesus viu. Jesus está, em alguns aspectos, levando vocês a entender o preço desse reino, que é a renúncia. Por exemplo, está aqui numa terça-feira, voltar aqui na quarta-feira. Se o reino está impregnado em você, você vem, porque você está com o coração no reino. Deus está dizendo a essa igreja para despertar dentro desta visão de ação, de alcance, de conquista, dentro dessa cultura de lealdade, de fidelidade, que essa igreja seja conhecida como a igreja onde os maridos são fiéis às esposas, onde as esposas são fiéis aos maridos, onde as ovelhas são fiéis aos pastores, onde o pastor é fiel, é leal às suas ovelhas. Que dentro dessa igreja tenha uma cultura de lealdade, de fidelidade, não somente nos relacionamentos horizontais, mas principalmente no vertical. A lealdade ao Senhor, a fidelidade a Deus. Eu estou aqui, estou plantado aqui, não deixo o meu Senhor, faço como Maria Madalena, agarro ao Senhor até que Ele diga: não me segure. Agarre o Senhor, agarre o Senhor, agarre ao Senhor. A recompensa será certa. Sabe por quê? Alguém que me trouxe esse copo de água aqui não ficará sem galardão. O Senhor disse: alguém que der um copo de água fria para um desses pequeninos não ficará sem galardão. Alguém que fez alguma coisa pelo reino, e aqui vocês já fizeram muito, não ficará sem galardão. Em Crônicas está escrito: a obra da vossa mão tem uma recompensa. Coríntios 15, 57, sejam abundantes na obra do Senhor, sabendo que não será em vão o que você fizer para o Senhor. Nessa noite eu quero invocar o reino de Deus nesse lugar. Eu quero clamar pelo reino de Deus na minha vida, na vida da sua vida, na vida dessa igreja. Eu quero verdadeiramente renovar nessa noite meu compromisso com o reino, e quero que você faça uma renovação, o seu compromisso com o reino de Deus, avaliando um pouquinho do que você ouviu aqui. Qual foi a frase? Às vezes a pregação foi só uma frase para você. Conheço pessoas lá em Mojimirim que falam: pastor, depois daquela frase o senhor podia ter encerrado o sermão, para mim eu já podia ter ido embora, porque para mim foi aquela frase. Talvez foi uma palavra só, não foi nem uma frase, talvez foi a mensagem inteira para você. Glória a Deus, Deus sabe cada detalhe da nossa vida. Eu quero encerrar contando a história de uma menina que fazia parte de um grupo de missões da igreja. Um dia elas tiveram a ideia de, a partir daquela data, cada uma ia ver o que elas podiam renunciar pelo reino de Deus, o que elas podiam ficar sem, para colocar o dinheiro na caixa de missões, para que a igreja fizesse missões, cuidasse dos trabalhos. A maioria das meninas eram meninas de classe média para alta, tinham condições, e cada uma então decidiu o que elas poderiam ficar sem naquela semana, sem uma roupa, sem um lanche, e pegavam o dinheirinho economizado e colocavam na caixa de missões. Porém tinha uma bem pobre, e na oração ela começou a chorar, dizendo: Senhor, eu não tenho nada para te dar. Diga-me então, Senhor, o que eu posso ficar sem para te oferecer? E naquela hora o cachorrinho que ela tinha de estimação, que ela tanto amava, veio e lambeu a sua mão. Ela disse: não, Senhor, por favor, não. E o Senhor disse: lembra daquele médico que passou na rua, gostou do seu cachorrinho e queria comprar o cachorrinho? Quero que você venda o seu cachorrinho, renuncia e leve para minha obra o dinheiro. Ela chorou, mas imediatamente lembrou-se de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E ela disse: se Deus deu o Filho único, também darei o meu cachorrinho. Procurou o médico, que também, aliás, frequentava a igreja. Não estava no reino, mas frequentava a igreja. Contou a história para o médico, disse: eu fui orar e Deus falou comigo, estou aqui, aceito a sua oferta, está aqui o meu cachorrinho,
quero dinheiro para ajudar a obra de Deus. Cristianismo prático, hein? O médico deu dinheiro, ela foi, entregou seu compromisso, mas o médico ficou muito impactado com aquela situação toda. Naquela mesma noite, pegou o cachorrinho, escreveu uma cartinha, amarrou na coleirinha dele e levou e colocou na casa da menina. E na carta estava escrito assim: estou devolvendo o seu cachorrinho, porque sua atitude ontem me tocou mais do que todos os sermões que eu já ouvi. A partir de ontem eu entreguei a minha vida inteira para Jesus Cristo. E quero fazer parte do seu grupo de missões. Quero também ajudar na caixinha da ação social da igreja para fazer a obra de Deus. Aquela menina nos deu uma grande lição de renúncia, de entrega, de prioridades, lealdade a um projeto, a um chamado, de fidelidade à obra de Deus, principalmente a Deus. Quem sabe nós hoje também podemos fazer como aquele homem que, vendo aquele exemplo, disse: resolvi entregar toda a minha vida a Deus. Resolvi pôr os meus 2 pés no reino, não um só, mas os 2. Vamos fazer isso essa noite, amados. Eu não vou fazer um apelo para você, eu vou dizer: vamos fazer isso? Fica de pé então e vamos levantar as nossas mãos. Você aí no seu lugar vai fazer a oração mais profunda que você já fez na vida. Uma oração de entrega, uma oração de compromisso com o reino de Deus, um pacto de aliança com Deus, uma renovação, como igreja, mas também como pessoas individuais, porque o chamado é pessoal. Eu queria que você não esperasse o irmão do lado orar, que você começasse a fazer a sua oração. Ah, mas eu não sei orar. Mas como não sabe? Você sabe, é só falar com Deus. Fale com Deus hoje, diga: Deus, eu estou aqui porque eu quero mesmo te seguir. Oh, não quero vir a ti apenas, eu quero seguir o Senhor por onde quer que andares. Oh, eu quero ser confiável no Senhor. Eu quero uma nova aliança, um novo tempo na minha vida. Eu quero a minha vida no teu reino. Eu vou renunciar o que o Senhor pedir. Senhor, eu quero te obedecer, eu quero te amar, Senhor. Ah, eu quero ouvir o teu chamado mais uma vez. Oh, em nome de Jesus, Pai, meu compromisso com o Senhor nessa noite. Vai orando, vai orando, vai orando. Tem um momento com o Senhor nesta hora. Prosseguir, oh, não vou desistir. Sim, Senhor. Se as pedras... Sim, Senhor. Sim, Deus. Olhe para essas orações, Senhor. Olhe para essas mãos que se levantam, Senhor. Olha para essa igreja, Senhor, que aceita o desafio de seguir o Senhor até o fim. Olha, Senhor, para o anjo dessa igreja, teu servo, que tem declarado perseverança até o final. Olha, Senhor, para esses irmãos que têm perseverado. Oh, como aqueles discípulos ficaram ao teu lado e o Senhor disse: vocês perseveraram as minhas aflições. Pai, nós queremos, oh Deus amado, ter um cristianismo de ação, de entrega, de integridade, de fidelidade, de lealdade, Senhor. Pai, nesta noite, que através de nós comece um grande avivamento em nossa família.
que através de cada pessoa que está aqui, Senhor, de cada compromisso, Senhor, firmado aqui, comece uma obra de poderosa salvação sobre toda a casa. Oh Deus, sobre todas as igrejas representadas aqui essa noite, comece uma revolução nessa cidade de Cianorte, Senhor, e comece uma implantação do Teu reino poderosa, em unidade, em comunhão, Senhor, nessa cidade, Pai. Em nome de Jesus, nós recebemos nessa noite essa palavra, oh Senhor, em nosso espírito, e queremos verdadeiramente perseverar, permanecer, Senhor, nessa vida compensadora, Senhor. Assim, ó Deus, como Abraão não precisou sacrificar seu filho, e como aquela menina não perdeu seu cachorrinho, nós também seremos recompensados quando decidirmos viver com intensidade o reino, com integridade o reino. Quando vivermos para Ti, o Senhor nos compensará 100 vezes mais, 100 vezes mais, e no final a vida eterna. Então levante suas mãos agora bem alto, receba na sua mão, no seu espírito, uma medida cêntupla de Deus nesta noite, 100 vezes mais em cima da tua decisão, em cima do teu compromisso com o Senhor, 100 vezes mais, e a vida eterna e a salvação em Cristo Jesus, o Senhor. Um grande aplauso ao nosso Deus, um grande aplauso ao nosso Deus, glória a Deus, aleluia. Vou prosseguir. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo, não é comida nem bebida, mas é alegria e paz, é regozijo, é palma, é glória a Deus, é aleluia, é celebração, aleluia, oh glória a Deus, em nome de Jesus, glória a Deus. Diga: eu recebo a medida do reino, que é 100 vezes mais, em saúde, em vitória, em alegria, em relacionamento, em riquezas. Eu recebo sobre a minha vida tudo que o reino é e tem para mim, porque nessa noite eu peço ao Rei dos Reis: venha o teu reino e seja feita a tua vontade na minha vida, em nome de Jesus, amém, e glória a Deus, e louvado é o nome do Senhor, e bendito é o Cordeiro, e exaltado é o Senhor, aleluia, glória, santo, 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 venha o teu reino, e seja feita tua vontade, Jesus. Sim, ó Deus, amém. Seja feita a tua vontade, Senhor. Venha o teu reino sobre nós. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Seja feita a tua vontade em mim, Senhor Jesus, e seja feita a tua vontade em mim, Senhor Jesus. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Obrigado, Deus. Amém, amados. Quantos súditos do reino nós temos aqui? Digam amém. Glória a Deus. Seria uma alegria para mim amanhã estar vendo cada rosto aqui de novo.
recebendo mais esse reino maravilhoso. Antes de ir embora, não esqueça de levar os folhetinhos para você ter notícias e ver as coisas do reino também lá naquela nossa cidade. Deus abençoe, pastor João. Aleluia, glória a Deus. Olha assim, um dia Jesus disse assim: se falarem para você que o reino de Deus está ali, está lá, ou está lá, não acreditem, porque o reino de Deus eu carrego um rei aqui. Você também diga: eu tenho um rei, eu tenho um reino dentro de mim. Diga de novo: eu tenho um rei e um reino dentro de mim. Então quando disserem que está fora, não creia, ele está aí dentro. Erga a mão direita assim. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Deus Filho e a doce comunhão do Espírito seja com cada filho, com cada filha, seja com cada um que hoje renovou a sua aliança com o Rei do Reino, com cada um que esteve colocado agora à sombra do Rei do Reino, andando agora não apenas vindo, mas seguindo, não apenas chegando-se a Ele, mas caminhando após Ele. Seja, Deus querido, a bênção do Senhor estabelecida sobre a noiva, estabelecida sobre a igreja, e isso se faça, Pai, em nome de Jesus, dando, Deus amado e bendito, um tempo de vitória, um tempo de glória, onde a Tua presença faça a diferença, Deus, em cada coração, porque em cada coração existe um reino, e em cada coração há o Rei do Reino, e isso se faça em o nome santo do Senhor Jesus. Duas coisas: não falte amanhã, porque Deus só está começando algo, e tudo que Ele começa, a Bíblia diz que Ele a completará. Então amanhã será completado esse tempo, o tempo de celebração, aonde quem recebe os presentes somos nós. Deus nos presenteia. Então não deixe de vir amanhã. Segunda coisa, 3 coisas. A primeira é essa. A segunda coisa, eu vou contar até 3, você vai aplaudir o Rei do Reino como você nunca aplaudiu antes. E logo depois, você vai abraçar teu irmão e a tua irmã. Porque o mesmo Rei, o mesmo reino que está aí, está nele, está nela. Então você vai abraçar e vai dizer: bem-vindo ao reino, meu irmão. Bem-vindo ao reino, minha irmã. Somos um só. Amém? 1, 2, aplauda ao Rei.